Pois é, por incrível que pareça, continua, viu, João? Em meio ao Ronaldo Fenômeno, falando de muitas novidades aí, sócio-torcedor, expansão, contratações, mas nos bastidores do clube o clima continua quente. Hoje, os membros do Conselho Gestor, né, grandes empresários, gente muito séria aí na economia em Belo Horizonte, assinando uma nota forte contra o atual presidente da Associação do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, que agora vai ficar responsável, né, pelos clubes campestres, cuidar dessa parte de associação. E segundo os membros do Conselho Gestor, Sérgio Santos Rodrigues estaria superfaturando compra de produtos de limpeza de piscina, insinuando ainda que haveria uma venda de convites por fora para os clubes do Cruzeiro. Quer dizer, uma série de acusações contra o atual presidente do clube, Sérgio Santos Rodrigues. Inclusive, João, falando a respeito daquela dívida dos 6 pontos que praticamente determinou o não acesso do Cruzeiro em 2020, né? O Cruzeiro entrou na temporada 2020 já devendo 6 pontos. Isto porque, segundo o Conselho Gestor, forças ocultas impediram o pagamento deste empréstimo, né? O Cruzeiro já tinha um empréstimo alinhavado e, segundo o Conselho Gestor, forças ocultas derrubaram o pagamento deste empréstimo. Então, a coisa anda quente ainda, a política continua fervendo no Conselho Deliberativo do Cruzeiro, nos bastidores do clube. E eu sei que você também tem mais informações a respeito do assunto, né, João? Olha, eu não vou dizer que eu tenho mais informações. Eu queria trazer aqui um sentimento de tristeza profunda com isso tudo, né? Eu acho que essa troca de acusações daqui para lá, de cá para lá, isso mostra bem o que era o Conselho do Cruzeiro, em sua grande maioria. É claro que tem gente boa no Conselho do Cruzeiro, tem gente honesta, decente, trabalhadora, mas quando a gente vê essa lavação de roupa suja e o esgoto que sai dessa roupa suja, Edu, é de se entender o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Porque quando a gente escuta que a família União, que foi defenestrada do Cruzeiro pela torcida, com o Wagner Pires, que continua mandando no clube, que o atual presidente se juntou a ela, e que hoje teria desvio de dinheiro na compra do cloro da piscina do Cruzeiro, Edu. Ou seja, começaram roubando na venda de jogador milionário para o exterior. Quando vendia lá jogador por 20, 30, tinha rolo. Depois começaram a roubar nos grandes contratos de jogadores, através de empresários, de procuradores. Quando fechava o contrato de um cara que ganhava 1 milhão, 800 mil por mês, tinha rolo. Depois era rolo com jogador da categoria de base. Agora que não sobrou mais nada disso, onde é que estão roubando? No cloro da piscina. Se amanhã ou depois fecharem a sede, vai ter alguém para ir lá e roubar o fio de cobre. Que coisa inacreditável que fizeram com o Cruzeiro, Edu. Que coisa inaceitável. Que hoje o Cruzeiro teria, eu estou dizendo aqui de forma hipotética, porque quem sugeriu isso foi a nota de conselheiros de alto renome no Cruzeiro, pessoas respeitadas, que compuseram o conselho gestor do clube há pouco mais de um ano. Estariam fazendo rolo, mutreta, no cloro da piscina do clube, Edu. No cloro da piscina do clube. Nos ingressos de cortesia estão arrumando rolinho. O cara fazendo rolo no ingresso de cortesia. Ô, Edu, ninguém dá conta de uma coisa dessa, Edu Panzi. Nenhum clube resiste a uma coisa dessa, não. Ô, João, ações muito graves, né? E essa semana mesmo eu já estava pedindo que o presidente da associação, o Sérgio Santos Rodrigues, viesse a público para explicar qual seria a engenharia caso seguisse no futebol, né? Com aqueles nomes, Ricardo Goulart, folha de 5 milhões, enfim. E agora é mais urgente ainda, depois dessas acusações, apesar de serem coisinhas assim pequenas, né? O cloro da piscina, os convites, mas que se transformam numa coisa absurda de gigante. São acusações muito graves ao presidente. É aquele velho ditado, você falou de um ditado popular, eu vou com outro. Não mexe com quem está quieto, né? O Cruzeiro pagou os salários, era para ser uma notícia boa, para ser comemorada, e aí é encaminhado aos funcionários uma mensagem acusando parte do Conselho Gestor que resolve responder à sua maneira. Então, é uma situação muito complicada, falei agora há pouco. Ainda bem que as coisas estão separadas dentro do Cruzeiro.
A associação hoje coisa é tocada por um e o futebol é outra coisa tocado por outro, porque senão aí o torcedor não ia aguentar mais. Tomara que o torcedor tenha consciência disso, saiba separar as coisas, que no futebol parece que o caminho está sendo trilhado de maneira correta. Ô Edu, mas tá separado pero no mútuo. E eu vou explicar para quem está ouvindo por quê e por que o Cruzeiro tem que ter muita atenção com isso. Porque ainda existe um patrimônio do clube social. Barro Preto, sede campestre, a sede que está lá alugada para o Pedrinho, porque o Pedrinho teve a grandeza de arrumar mais esse jeito de ajudar o Cruzeiro e alugar a sede por 20 anos, mas o patrimônio ainda pertence ao Cruzeiro Esporte Clube. Tem a Toca da Raposa 1 e a Toca da Raposa 2 que estão cedidas à SAF, mas que são patrimônio do Cruzeiro Esporte Clube. E para que a SAF renegocie as dívidas de uma maneira positiva para o Cruzeiro Esporte Clube e para a SAF, ainda depende do Cruzeiro Esporte Clube. Então ainda depende desse tipo de gente. O Cruzeiro ainda depende, ainda tem muita coisa do Cruzeiro na mão desse tipo de gente. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, para o Cruzeiro chegar a esse ponto, onde é que estava o Conselho Fiscal do Cruzeiro? Nós temos que lembrar quem foram as pessoas responsáveis pelo Conselho Fiscal do Cruzeiro nos últimos anos. Aonde estava o Conselho Deliberativo do Cruzeiro nos últimos anos? Porque era função dessa gente fiscalizar o que aconteceu no futebol, mas fiscalizar também o roubo na compra de cloro do clube, que está sendo apontada por conselheiros do Cruzeiro. Não é a Rádio Tatiaia que está dizendo, nem o João Vitor. Quem disse, quem apontou ou supôs ou sugeriu isso foram conselheiros de alto nome na estrutura do Cruzeiro, Edu. Então, sabe, quando a gente lê uma insinuação de que trabalharam para que o Cruzeiro não pegasse o empréstimo e com isso o Cruzeiro perdeu 6 pontos, é bizarra esse tipo de coisa, Edu. É inacreditável onde deixaram o Cruzeiro chegar. Só que para a SAF dar certo, ainda precisa de muita coisa do Cruzeiro Esporte Clube, com o conselho que a gente tem que a gente vê que o Cruzeiro ainda tem, onde tem gente, como foi dito na nota, conselheiro que recebe salário, conselheiro que arruma rolo na compra de cloro. É caso de polícia. É caso de polícia, né? Então, por isso, Edu, que há muito tempo eu defendi que tivesse acontecido no Cruzeiro a intervenção que aconteceu no Bahia. E é uma pena que o Ministério Público não tenha pedido isso. Uma pena que o Ministério Público não tenha pedido a intervenção. Ainda está em tempo. Quem sabe, para ajudar que não levem até o fio de cobre lá da sede do Barro Preto, né? Que não levem a lâmpada da sede do Barro Preto. Ainda está em tempo, né? Porque é inacreditável. Quando a gente lê que tem rolo até na compra do cloro da piscina, Edu, é pra cair da bunda, né? É pra cair da bunda, né? Não tem condição uma coisa dessa, né? Saúde,